18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dupla resenha na área. Tá aqui para trazer para vocês aí os melhores jogos aí na nossa visão, né? Dessa rodada aí. A última rodada antes da parada da Copa. Galera, deixa o like aí pra gente, né? Custa nada. Aperta o sininho aí para receber as notificações. Curte, comenta, compartilha. Ajuda nosso canal a crescer aí, galera. Vamos lá. Última rodada aí, né? Do Brasileiro, né? Antes da parada pra Copa. Vamos ficar aí quase 2 meses aí sem ter rodada, né? Vai fazer falta. Eu mesmo vou sentir muita falta aí de ver os times brasileiros jogando, né, o Campeonato Brasileiro. Enfim, o primeiro jogo dessa rodada que a gente vai falar aí é Flamengo e Coritiba. A meu ver, é um jogo bem complicado aí pro Flamengo, né? O Flamengo que vai para esse jogo aí com 10 desfalques, né, devido a convocações aí das seleções, né, pra Copa do Mundo. Coritiba vem jogando muito bem fora de casa. Acredito que vai ser um jogo duro pro Flamengo aí esse jogo, mesmo assim, jogando no Maracanã, né, que a gente vê que sabe que o Flamengo é muito forte no Maracanã, mas eu acho que 10 desfalques pesa muito, né? E a maioria desses desfalques são titulares. Então, assim, praticamente tá sem o time titular quase inteiro. Então, acho difícil esse jogo. Acredito aí que o Coritiba não perca esse jogo. Ou que pelo menos faça um gol, beleza? Cara, todo mundo fala, o Flamengo e o Palmeiras têm elenco. Então, assim, agora é a hora de usar o elenco que tem. Então, assim, o Flamengo, é reserva, é sub-20, meu amigo, tem a obrigação de ganhar. Sabe por que tem a obrigação de ganhar? Porque mandaram o Felipe Luiz embora, jogando o Campeonato Carioca. Então, assim, se não tinha importância, por que inscreveu o time no campeonato? Por que colocou o time na competição? Cadê o planejamento do time? E não vejo o Flamengo perdendo. Sendo assim, eu não vejo o Flamengo tem que ganhar o jogo no Maracanã. O jogo é no Maracanã, não é o time do momento aí, então tem que se impor. Mas o Coritiba tá bem fora de casa. Não importa, meu amigo. Tem que ganhar, não importa. O torcedor do Flamengo quer que o Flamengo ganhe e ponto, acabou. Essa é a minha opinião, entendeu? O próximo jogo que a gente vai falar aí é Bahia e Botafogo. Bahia não vem bem, né? Vem numa sequência bem ruim aí no campeonato, né? Não tem feito bons jogos. O Rogério Ceni, por enquanto, ainda tá com um respaldo da diretoria, mas as organizadas, né, já estão pedindo a cabeça dele. Botafogo, por sua vez, vem fazendo jogos medianos, né? Teve um período bom, mas agora vem fazendo jogos medianos aí. O último jogo contra o São Paulo foi um jogo bem abaixo do esperado, né? Conseguiu um empate ali no finalzinho. Eu vou falar pra vocês, eu acredito aí que o Bahia, nesse jogo, vai conseguir a vitória, vai conseguir dar uma amenizada nessa crise aí, né? Nessa pequena crise aí, vai vencer o Botafogo aí jogando em casa. Botafogo, cara, é aquilo. Eu achei que não ia conseguir ganhar do São Paulo, né? Assim, ia perder o jogo, mas pra mim foi até uma surpresa conseguir o empate. Não é surpresa porque foi contra o São Paulo, né? Então, também não vai me surpreender se o Botafogo vier a ganhar do Bahia lá, devido a essa má fase, como você falou, né? Não sei como é que tá a situação do Rogério Ceni, mas ele tá bem ameaçado lá, né? Até que ponto a diretoria vai bancar, né? Essa é a grande questão, né? Porque o grupo que administra lá, o Grupo City, tem um pensamento diferente, né? Mas até que ponto consegue segurar a corda, né? Pra corda não estourar. Então, eu acho que devido a essa crise toda do Bahia, não vai ser uma surpresa se o Botafogo ganhar o jogo lá, entendeu? Eu sei que o Bahia vai endurecer muito, né? Jogando em casa, né, a torcida do lado, tem tudo pra vencer o jogo dentro de casa, mas o Botafogo eu acredito que pode surpreender, cara. Vasco da Gama e Atlético Mineiro. É mais um jogo aí dessa rodada aí que a gente selecionou pra falar. O Vasco, cara, muito complicado, né, falar do Vasco. Vinha mal no campeonato, contratou o Renato Gaúcho, né, deu uma melhorada, chegou a ficar em 8º lugar no campeonato, e aí abriu mão totalmente da Sul-Americana, né, botando o time reserva. Nessa última rodada agora de meio de semana, colocou o time titular, venceu e foi para repescagem da Sul-Americana. Ainda não conseguiu se classificar diretamente. No Campeonato Brasileiro, perdeu dentro de casa no último final de semana para o Bragantino por 3-0. Poderia ter feito até mais, né? O Bragantino perdeu o pênalti ainda com o Eduardo Sacha. E assim, eu vou te falar, difícil analisar o Vasco nesse momento. O Atlético Mineiro é a mesma coisa. Faz jogos ruins, vence, mas não convence. Venceu agora na Sul-Americana no meio de semana por 1-0, jogando em casa. Um jogo muito ruim, muito burocrático, muito abaixo do esperado. Eu não sei nem como fazer um diagnóstico para esse jogo, sabe? Mas assim, eu vejo um jogo com possibilidade de gols de ambos os lados. Pra quem gosta de fazer uma fezinha aí, o ambas marcam nesse jogo, acho que vale a pena. Como você falou, né? Eu acho, cara, esse Vasco, ele tem que ser estudado, né? E assim, por mais que a gente analise ele rodada a rodada, seja do Campeonato Brasileiro, né? Ou pela Sul-Americana, a gente não consegue entender o time e a torcida também, né? Porque assim, se ganha tá
ruim. Se perde, tá pior ainda. O Vasco, eu acho que ele passa por um processo de reconstrução, né? Tanto dentro de campo, quanto na sua política, né? Com o Pedrinho lá como presidente. Tem um burburinho aí de uma SAF, né? Que pode pintar no Vasco de novo. Mas assim, de concreto, pelo menos a informação que eu tenho não é certa ainda, né? Agora, como você falou, como fazer a leitura desse Vasco? Como esse Vasco vai pro jogo, né? Qual o ânimo que esses jogadores vão estar com essa pressão vinda da torcida? E o Atlético Mineiro, a mesma situação. A gente vem falando rodada após rodada. Caramba, a gente espera do Atlético e o Atlético não desempenha, não tem um desempenho a nível da expectativa que todo mundo gera nele. O único jogo que, na verdade, nem correspondeu à expectativa, que, na verdade, ele surpreendeu, foi o jogo contra o Cruzeiro, né? Que já tem algumas semanas já isso, né? Que a gente falou, que a gente comentou. Então, como você falou, um jogo de difícil leitura. E assim, acredito que um empate para esse jogo com gols, por favor, tá? O Vasco e Atlético. Próximo jogo que a gente vai falar é Palmeiras e Chapecoense. Palmeiras aí jogando em casa, né? Contra a Chape. Palmeiras que fechou a fase de grupo aí da Libertadores, ganhando de 4-1 do Júnior Barranquilla, né? Agora, né? Nesse meio de semana. E se classificou em segundo lugar aí no seu grupo da Libertadores. A Chapecoense, último colocado no campeonato. Não tem muita aspiração mais. É aquele time ali que provavelmente vai pra Série B, né? Mas acredito que, sinceramente, eu não sei se eles conseguem sair desse buraco. Não ganhou, acho que só ganhou um jogo até agora no campeonato. Mandou o treinador e o Fábio Matias embora. Vai para esse jogo contra o Palmeiras sem treinador. Provavelmente alguém da comissão técnica vai assumir ali a beira do campo. E assim, o Palmeiras também, assim como o Flamengo, né? Devido à data FIFA, tem vários desfalques, acho que 5 ou 6 desfalques, né? Não tanto quanto o Flamengo, mas tem. Mas eu não vejo o Palmeiras perdendo para Chapecoense, perdendo pontos para Chapecoense. Aqui eu acho que é o básico. É Palmeiras para vencer, né? Não tenho muita dúvida nesse sentido. Exatamente. Eu também concordo com você em relação a isso, entendeu? A Chapecoense, cara, assim, é aquele time, tá lembrando muito o Sport, né? O ano passado, que foi rebaixado com rodadas de antecedência, né? Antes de acabar ali o campeonato. Então, a não ser que consiga, né, realizar um milagre aí, tem tudo para ser rebaixado esse ano, né? E o Palmeiras, na minha opinião, também. Como eu falei lá sobre o Flamengo, tem um dos, se não o melhor elenco. Acredito que o melhor elenco seja do Flamengo, mas o Palmeiras, cara, tem obrigação de ganhar esse jogo. Não tem outro resultado a não ser ganhar. É como a gente vem falando, né? Se vai conseguir desempenhar muito bem, como foi esse jogo agora pela Libertadores, que ganhou muito tranquilamente do Júnior, né? Em São Paulo. E foi 4-1, né? Acabou quase agora o jogo. Então, assim, eu acredito que o Palmeiras não vai ter dificuldade também contra a Chapecoense e tem tudo pra, apesar dos reservas, né? Dos desfalques, vai ter uma vitória muito tranquila jogando dentro de casa. O último jogo que a gente selecionou pra falar aí foi Cruzeiro e Fluminense. É um clássico aí do futebol brasileiro. O Cruzeiro conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro, né? Vem conseguindo fazer bons jogos, se recuperando. Também se classificou na Libertadores, ganhou seu jogo aí contra o Barcelona de Guayaquil em casa e ganhou bem, né? Goleando. O Fluminense também se classificou aí na Libertadores, né? Um grupo que teoricamente era muito fácil, né? O Fluminense conseguiu se complicar, mas no último jogo ali conseguiu a sua classificação, né? Dependendo de outros resultados, e acabou que deu tudo certo. O Fluminense classificou também em segundo lugar, mas classificou, tá na próxima fase da Libertadores. Para esse jogo do Brasileiro, eu vejo um jogo bem equilibrado, mas eu vejo um jogo para gols. E assim, por jogar em casa e por estar numa subida aí, né? Pegou uma subida legal aí o Cruzeiro, eu vejo um favoritismo aí para o Cruzeiro, sabe? Algo em torno de 60% a 40% aí para o Fluminense, né? 40% do Fluminense, 60% de favoritismo para o Cruzeiro. Mas é futebol, né? O meu palpite para esse jogo é uma vitória do Cruzeiro aí e ambas marcam aí, de repente, um 2-1. Acho que tá de bom tamanho, beleza? Sim, cara, como você falou. A única questão, assim, que eu coloco como ponto, né, pra não tão favoritismo, assim, pro Cruzeiro, é a questão de ser a última rodada do Brasileiro, né, pra essa parada da Copa. Então, assim, eu acho que todos os times, né, vai dar aquele gás a mais, né, vai entregar tudo que tem, porque depois vai ficar um bom período aí só de treinamentos, né, até alguns times acredito que vai dar um descanso aí pro seu elenco. Então, assim, por ser o último jogo, né, eu não seria surpresa se o Fluminense conseguisse arrancar um empate lá no Mineirão. Mas como você falou, o Cruzeiro jogando dentro de casa tem tudo pra fazer essa pausa, né, pra Copa do Mundo aí que vai ter, bem colocado, né? Como a gente falou, o Cruzeiro tava na zona de rebaixamento até pouco tempo e agora tendo a oportunidade de colar ali no grupo de cima, né, no G6 ali e se preparar bem pra volta, né, quando voltar da Copa do Mundo. Então, assim, tem tudo pra vencer dentro de casa. Mas, como eu falei, por esse último jogo, né, antes da parada, o Fluminense acredito que não vai vender barato também essa derrota aí. Então é isso, galera. Encerramos nosso vídeo aí. Deixa seu like aí, ajuda nosso canal a crescer, compartilha, curte.
curte. Ficou alguma dúvida? Manda aí pra gente que a gente responde. Exatamente. Entendeu? Concorda com as nossas análises? Discorda? Manda aí que a gente responde. Faz questão de responder a cada um de vocês, beleza? Isso aí. Na opinião de vocês, essa rodada teria que acontecer ou não? Os times prejudicados vão conseguir vencer? Faz diferença? O que vocês acham? Comenta aí. Valeu, um abraço, tamo junto. Um abraço, galera. Tamo junto.